Está aqui mais uma questão que caiu no vestibular IME 2012. As variáveis de um experimento de difração de raio-x obedecem à seguinte lei, a seguinte equação. Temos o comprimento de onda de quem? Do feixe monocromático de radiação X. Temos também ali o ângulo no qual se observa a interferência de onda construtiva. E D é o espaçamento entre as camadas de átomos na amostra. Olha só, o que você deve entender por camada de átomo? Trace um plano passando pelo núcleo de todos os átomos de uma camada. A camada de baixo é o plano passando pelo núcleo de todos os átomos da camada de baixo. Então a distância entre as camadas é a distância entre dois núcleos em linha reta. Ou seja, é o dobro do raio atômico, uma vez que todo mundo aqui é do mesmo elemento químico. Ao se incidir raios X de comprimento de onda 154 pm sobre uma amostra de um metalóide, que quer dizer semimetal, cuja cela unitária segue a representação da figura abaixo, observa-se interferência construtiva em 13,3 graus. Muito bem. Se você olhou para este exercício e já desistiu, seu lugar não é no IME. O IME faz esse tipo de questão justamente para separar as pouquíssimas pessoas que têm cabeça para atravessar a jornada lá dentro. Eles estão fazendo o que é necessário para eles. FUVEST não vai cobrar tanto. E FUVEST é a prova da USP. Agora, IME, não confunda. Muito bem. Bastava que o aluno não tivesse medo, fosse o tipo de pessoa que encara primeiro para depois desistir, e ele resolveria. Porque esta questão aqui, em termos de dificuldade, é sexta série, 7º ano. Bastaria colocar os valores na fórmula. Veja, no caso específico, o comprimento de onda é de 154 pm. A cela unitária do caso específico, ela tem a representação que está aqui mostrada, com 3 camadas. A interferência construtiva foi observada em 13,3 graus. Nós não precisávamos saber aqui o que é interferência construtiva, mas é algo que um feixe monocromático de radiação X provoca no metalóide. Nós não precisamos saber o que é essa tal interferência construtiva, mas o enunciado deixa claro que é algo que é causado pelos raios X em determinado ângulo de incidência, que vai variar, e que neste caso específico é 13,3 graus. Lá na fórmula, este ângulo de incidência que causa a interferência construtiva é o θ. E lá na fórmula aparece o seno de θ. Oh meu Deus, como é que eu vou saber o seno de 13,3 graus? Se você não estivesse ali apavorado na hora, você iria perceber que a tabela 1 te dá o seno de um monte de gente, inclusive dele. 0,2300. E os demais? Os demais estão aí para afastar aqueles que não devem seguir para o IME. Agora, o IME é sempre uma dificuldade a mais. Muitos fariam o seguinte:
Bom, se o ângulo é 13,3, então seguindo a linha aqui, o metalóide é o arsênio. Ok, no nervosismo muitos fizeram isso. Mas é o tipo de gente que os caras não querem dentro do IME. Então vamos lá. Existe a tabela 1, diferente da tabela 2. São duas tabelas distintas. Estão fundidas aqui. Para quê? Para aumentar o grau de dificuldade. Para exigir muita concentração. E é uma das características da prova do IME. 154 igual a 2 vezes a distância entre as camadas, vezes o seno de 13,3. 154 igual a 2 vezes D vezes 0,23. A distância dá 3.334,78. A pergunta é, de acordo com as tabelas, pode-se afirmar que o metalóide analisado é? Bom, tabela 2 nos dá o metalóide de acordo com o raio atômico. Tem todo mundo aqui. O D é a distância, é o espaçamento entre as camadas de átomos na amostra. Quando a gente olha para a amostra, essa distância é a distância entre os núcleos atômicos. A distância entre dois núcleos não é o raio atômico, é justamente o dobro. Você tem que percorrer o dobro do raio de dois átomos para ir de um núcleo para outro. Mas aqui então bastaria que você percebesse que era só dividir por 2. E o raio é 167,39 pm. Porém, o comprimento de onda foi dado apenas com 3 algarismos significativos. E como o cálculo envolve multiplicação, e poderia também envolver divisão, a regra é: o número de algarismos significativos da resposta deve ser igual ao menor número de algarismos significativos usados no decorrer, que é 3. Então você só pode dar como resposta 167. O resto você não tem certeza nenhuma e não entra na resposta. 167 é o polônio. Repare, no arredondamento eu não arredondei para 168, porque 167,39 está mais próximo do 167 do que do 168. Muito bem, e por isso a resposta é polônio. Resposta é a letra E. Nenhum livro de ensino médio traz esse assunto. Isso é o IME. FUVEST perto do IME é refresco. IME, não aguenta, beba leite. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.